Mais um dia do podcast Liderança e Entretenimento com Julinho Alves. Tássia Gonzalez. Tássia Gonzalez é o nosso super convidado especial, Charles Diniz. Muito obrigada. Olá, Tássia. Olá, Julinho. Muito obrigado pela oportunidade. Como é bom estar do lado de pessoas tão evoluídas, né? Pessoas tão competentes e com uma condição humana tão fantástica. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Muito obrigada a você, Charles. Nós estamos aqui para poder falar de liderança de uma forma divertida, solta, alegre e deixar como legado para todos aqueles que estão nos assistindo e que possam, de alguma forma, encontrar inspiração neste momento. Então, hoje a gente vai começar com o professor Charles contando para a gente um pouquinho, desde criança, da sua história, de uma forma breve, leve, gostosa, como que você se tornou esta pessoa, este homem que você é, quando que você começou a encontrar o seu propósito, essa palavra tão bonita que está todo mundo dizendo. Conta um pouquinho para a gente da sua família, né? Como que aconteceu, de onde você nasceu, que é aquilo que todo mundo quer saber e que ninguém sabe. Pois é, Tássia, é muito legal falar da história da gente, a gente retoma algumas lembranças boas. Para começar, né, o meu pai é um caminhoneiro, já se aposentou, a minha mãe começou com dona de casa, hoje é uma professora primária. Eu gosto de citar isso porque a gente, né, tem uma origem bastante simples e quando você conquista alguma coisa com essa origem, eu sei que sua família tem muito disso também, né? Começou do zero, com seu pai trabalhando num caminhão 5 anos, dormindo no caminhão. E é muito legal a gente conquistar as coisas, né, pelo trabalho, pelo exemplo. Então, meus pais tinham essa condição, eu estudei a vida inteira em escola pública, inicialmente em escolas estaduais, depois no SESI, né, que, aliás, é uma rede fantástica, né, uma rede de ensino. Logo em seguida, eu fui aprovado no Cefet, né, a Cefet Minas, à época. No curso técnico, e naquela época, hoje ainda é muito difícil acessar o Cefet, mas naquela época era muito mais difícil. E foi assim, um salto muito grande na minha vida, né? Tanto como pessoa, como profissional. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Né? Cefet. O Cefet Minas, curso de eletromecânica. Tenho muito orgulho do meu diploma do Cefet em eletromecânica. E até por essa formação, né? Logo na sequência, como é um curso que tinha elétrica e mecânica, eu já estava trabalhando já em uma grande empresa de bebidas, né, no estágio, e logo fui contratado nesse estágio e acessei a universidade, no caso a PUC Minas, né, na época, já como engenharia mecânica, e comecei a estudar, a fazer engenharia mecânica. Chegou um dado momento, eu que custeava meus estudos, né, um curso não é muito barato, e aí já começa, né, as tomadas de decisão, as dificuldades da vida. Chegou um dado momento que eu simplesmente ou eu transferia para a federal ou eu parava de estudar, né? Porque meus pais não tinham condição de bancar aquele curso e eu mesmo pagava, trabalhava de turno e tal. Você estava já com quantos anos? 17? Eu já estava com 18, 19 anos, né? Então eu tive que tomar a decisão de ir para a federal, tentar, né? E aí fiz o vestibular no Cefet também para engenharia na época. E veja bem, eu trabalhando muito e tinha alguns livros que precisavam ser lidos, né? Eu li parte de alguns livros para fazer o vestibular. E veja bem que caiu justamente o que eu tinha lido. Então tem umas coisas na vida que você não explica, né? E aí consegui ser aprovado na primeira chamada para o Cefet, e já em engenharia elétrica. E veja que o Cefet é um curso diurno, né? Tem o dia todo. Então, eu acessei uma escola federal, gratuita, mas que é aula o dia todo, e eu estava trabalhando. Então, assim, Como que você ia fazer? Exato. Não, eu continuei trabalhando, de turno, e, enfim, de madrugada, final de semana. Você mudou o turno, estudava de dia, estudava de dia, trabalhava à noite. Tinha dia que eu saía da fábrica de bebidas que eu falei, às 7 da manhã, né, numa cidade aqui da região metropolitana, saía do turno às 7 da manhã para ir para a aula na engenharia às 7 da manhã. Uau. É quase que uma transferência automática de um lugar para o outro. É lógico que eu chegava atrasado e muito cansado, né? Tanto que eu demorei muito a formar em engenharia, foram 8 anos e meio, porque às vezes precisava parar, precisava repetir alguma disciplina que eu não conseguia ir para a aula, né? E são disciplinas de engenharia elétrica, quem sabe conhece, realmente são disciplinas muito difíceis,
Mas uma coisa que é muito interessante, aí já começa aqui algumas, né, falando de liderança, falando de decisão. Eu sempre me pego, às vezes, em momento nenhum, eu pensei, vou parar. Em momento nenhum. Sempre falando, não, eu tenho que terminar, para ser alguém na vida, eu preciso terminar a faculdade. Né? E quantos irmãos você tinha? Eu tinha 4 irmãos na época, todos já eram, né, já eram nascidos, todos 4. E você era o mais novo? Eu sou mais velho. Mais velho. Então, assim... Tinha uma responsabilidade. Na verdade, nesse ponto até que meus pais não colocaram responsabilidade sobre mim, não, mas eu tinha que me virar, né? Tinha que me virar, porque depois de eu entrar na faculdade, eu casei muito novo, a primeira vez, eu tive 2 casamentos, casei com 23 anos, né? Então, eu não podia parar de trabalhar. Inclusive, quando me casei, não tinha formado ainda, né? E nesses 8 anos que você estudava, trabalhava, que era muito puxado para você, o que manteve você motivado, não deixou você parar? Essa pergunta é excelente, né? Persistência. Né? Persistência. Eu acho que é outra característica que qualquer pessoa de sucesso na vida tem que ter. Tem que ter. Nada de graça, né? Nada de graça. Se você desiste no primeiro obstáculo, você não chega em lugar nenhum, né? Tem até um desenho desses vários aí na internet, né? Daquele do diamante, né? Que vai cavando. Você está quase chegando no diamante, você desiste. Então, assim, tem que persistir. Quebrou, deu errado, vai, insiste, persiste, até o último dia da sua vida, porque, do contrário, você nunca vai saber, né, qual é o seu potencial, onde você poderia ter chegado. Mas, então, voltando um pouquinho, só para finalizar a história, né, e aí eu terminei a faculdade com 8 anos e meio, e foi muito interessante que eu terminei em maio, e em junho já prestei um concurso como professor, né, para a Rede Federal. No caso, ainda era essa Cefetinha de Bambuí, agora é o Instituto Federal de Minas Gerais, desde 2000, os anos 2000, não lembro exatamente. E desde então, né, há 18, 19 anos, eu tenho sido professor e diretor de escola, enfim, agora, ultimamente, né, fui convidado aí pelo prefeito para ser secretário de Educação de Belo Horizonte, e vem trabalhando nos últimos tempos. E por que nesse final da sua faculdade você decidiu ser professor? Pois é, eu sempre tive muita facilidade de fazer treinamentos na instituição de trabalho, né, no caso da empresa de bebidas. Sempre fui condutor, né, de projetos, de processos. Sempre percebi que as minhas ações e a liderança estava no sangue, porque em todos os lugares que eu trabalhei até hoje, todos, sem exceção, sempre alguém posto de supervisão, de gerência, e hoje de secretário, enfim, de coordenador, de diretor de unidade. Então, assim, será que isso é coincidência, né? Alguma coisa tem. Então, como eu percebi isso lá atrás, né, até antes de ser professor, que eu tinha facilidade de lidar com pessoas, de conduzir treinamentos e capacitação. Você já ensinava no dia a dia. Exatamente. Tem uma pergunta curiosíssima para te fazer. Nesses anos todos, né, lecionando, você tem ideia de quantas pessoas você já ensinou? Bom, se nós fizermos uma conta muito rápida, vamos arredondar aqui para 20 anos, né? 5 turmas por ano, por semestre, 200, 400, vezes 20, 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. No mínimo. Então, assim... Desses 8 mil que estiver assistindo, professor Charles, não deixe depois de mandar uma mensagem para ele, porque, afinal de contas, qual foi a diferença que ele fez na sua vida? É muito legal isso. Pois 8 mil pessoas. E tem gente ainda que te procura, com esse tanto de acesso de rede social. Você recebe, às vezes, alguma coisa de ex-aluno. Ainda mais agora, né, na posição que você está, né, com a visibilidade que você tem. Isso acontece? Tássia, isso acontece muitas vezes. Por exemplo, na sexta-feira, se não me engano, foi na sexta mesmo, foi o dia do estagiário, né? E eu estava fazendo uma homenagem para os estagiários. E aí, ao final, veio um aluno, na verdade, um ex-aluno meu, lá de Ribeirão das Neves, foi diretor do campus de Ribeirão das Neves. E ele falou: Charles, tudo bem? Você lembra de mim? Eu olhei para ele e falei: não lembro, tudo bem, o seu nome, desculpa, eu não lembro, mas... Eu sou lá de Neves, eu fiz o curso de eletroeletrônica lá de Neves, e hoje eu estou fazendo artes visuais e estou estagiando aqui, estou adorando. E quem criou o curso lá fui eu, né? Ele foi da primeira turma. Então, assim, eu estou contando essa história porque o impacto que você tem, né, na vida de uma pessoa com educação, ainda mais quando você se propõe a estruturar um campus, criar uma unidade como foi criada lá, né, e criar cursos, e dar oportunidade para as pessoas, ainda mais numa cidade tão carente como Ribeirão das Neves, né, especialmente,
realmente faz toda a diferença, né? E muitos alunos me acessam lá no chat do Instagram e, professor, vi que o senhor está aí e tal, e queria lembrar daquele dia que o senhor falou comigo tal coisa. Porque, assim, o professor, a posição do professor, ele tem o poder de catapultar a vida de uma pessoa ou parar, ou destruir a vida de uma pessoa, dependendo do jeito que você fala, do jeito que você aborda um assunto, né? Isso que você falou, nós vamos ter que repetir, porque é muito importante. Não só um professor, como um pai, uma mãe, um líder, um dono de uma empresa. Isso é real, né? Sim. Vamos lá. Repete para nós, porque esse aqui tem que ficar. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, né? Nas posições de liderança em geral, mas o professor, a gente sabe, a gente tem um carinho especial no professor. Quando o professor fala uma palavra de apoio, de incentivo, de motivação, você catapulta a carreira dele, a vida dele. E quando você, ao contrário, por algum motivo, você está num bom dia, você não atende, ou mesmo você diz que realmente não tem solução, você, a partir daquele momento, você pode estar barrando o desenvolvimento de uma pessoa, na vida de uma pessoa. Então, a liderança tem uma responsabilidade, mas a liderança dentro da sala de aula, o impacto é muito grande. Então, precisa ter muito cuidado, estar atento, né, para essas questões. É verdade. E nesses anos todos, quais foram os marcos de grande mudança que você percebe na educação do Brasil? Bom, Tássia, na verdade, a educação no país ela precisa ainda ter esse marco, né, essa grande virada. Por exemplo, a gente vê agora o ensino médio, né, que está nessa discussão aí do NEM, novo ensino médio. E aí é importante destacar, né, de novo a rede federal, porque todo mundo sabe que as pessoas ligadas à educação, todos têm conhecimento que existe um teste internacional, o teste do PISA, que é feito de 3 em 3 anos nos países de desenvolvimento, nos grandes países aí do mundo. E se você pegar, né, o Brasil, os indicadores do Brasil no PISA em relação ao ensino médio são muito ruins. Mas quando você pega um recorte da rede federal, nós estamos em níveis de Europa, né, nível de Estados Unidos, nível de Singapura, que é uma educação muito referenciada. E aí eu me pergunto, então nós temos um modelo que funciona, né? Então já existem muitas propostas de, inclusive, replicar esse modelo para outras redes. E muito do que está sendo proposto hoje é que os alunos tenham, escolham, né, projeto de vida, escolham o que querem fazer. Mas como escolher se você não tem opções dentro da escola? E a rede federal te dá isso. Tem campos que você tem 12, 15 cursos técnicos serem feitos. Além do... Você tem 12, por exemplo, em Bambuí, onde eu entrei, você tem 15 cursos técnicos, né? Então, você pode escolher da agropecuária, administração, informática. Então, assim, isso sim é opção. Agora, o modelo que está sendo proposto, você tem escola estadual, talvez teria uma ou no máximo 2 opções. Então, estou dizendo que essa grande virada ainda precisa acontecer, né? Isso precisa de quantidade e qualidade. Nos últimos anos, né? Por exemplo, em 2003, aconteceu uma grande revolução, um grande aumento, né, do número de oferta de vagas, que não quer dizer necessariamente qualidade de vagas, mas na rede federal isso é verdade. Pra você ter uma ideia, de 2003 para cá, na verdade, de 1909 a 2003, foram criadas no Brasil 140 unidades de Instituto Federal e escolas técnicas, né? De 2003 a 2011, foram criadas mais de 400. Uau. Então, se fez em 8, 10 anos o que se fez em 100 anos, praticamente. 100 anos. Então, assim, isso passou de 200 mil alunos numa rede para quase 1,5 milhão hoje. Então, assim, para ter qualidade, você precisa ter uma base de quantidade, né? Mas, assim, então, por isso que eu digo que a grande virada ainda está por vir, mas o modelo está aí, a gente precisa entender esse modelo e botar para funcionar em outras redes. Sensacional. Legal. Engraçado você falar do professor. Eu acho que a gente tem 3 tipos de professores. Aquele professor que falou para você que você não ia ser nada, aquele que te fez ser algo, né, que te catapultou, igual você disse, e o professor que você não lembra dele, que geralmente ele estava ali, talvez meio desanimado com o dia a dia da profissão, não se encontrou mesmo ali no que está fazendo. E é legal saber que você é o professor que catapulta os alunos, grande líder. Eu muito mais do que falar, né? Então você está falando que você é um bom professor, Charles. Eu falei, bom, deve ter alguma coisa, porque em Bambuí, especialmente, eu estava na sala de aula, né? De 2007 a 2014, que eu fiquei lá na escola, foram 8 homenagens, uma por ano, e no último ano 2, dos alunos. Não tem prêmio no mundo
Você pode ser Harvard, pode ser Universidade Federal, o que for, enfim, Stanford, o que for. Não tem nada no mundo, professor, que supere o reconhecimento dos alunos. Eu estou falando de professor homenageado, nome da turma, professor Paraninfo, estou falando de... Cada ano tinha uma, pelo menos, e no último ano 2. Então, esse é o maior prêmio da minha carreira, sem dúvida nenhuma, né? Porque ali no dia a dia, todo dia, se no final do ano, na formatura, você lembrar do professor, é porque tem uma coisa diferente, né? Eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo. Não tem prêmio nenhum que supere isso. É isso. Eu morava numa cidade perto de Martim Campos, não sei se você conhece. E A muita gente... Minha mãe é de Papagaios, conhece bem. Muita gente lá de Martim Campos vai para Bambuí estudar agronomia. Na verdade, Bambuí começou com Teca Agrícola, né? Lá em dos idos de 1970, por aí, 60 e poucos. E começou com Teca Agrícola, depois foi ampliando, né? Inclusive, nessa época que eu falei, que nesse período, a partir de 2003, ampliou muito, virou Instituto Federal, né? E realmente a oferta é muito grande. Mas faz toda a diferença, Júlio. Não tenho a menor dúvida disso. Eu também tive professores que me inspiraram muito. E, aliás, eu até quero fazer uma homenagem ao professor Marco Aurélio Schroeder, lá do Cefet. Eu sempre falo Marco Aurélio também meu sono, porque o Marco Aurélio é um cara que, além de ser tecnicamente intocável, é um cara com um coração do tamanho do mundo, sabe? É um cara que... esse cara realmente fez eu me apaixonar por ser professor, e realmente ele faz toda a diferença. Né? Ele consegue cobrar muito, consegue ser duro, mas realmente consegue cativar todos os alunos. Isso, para mim, é fundamental. Não tem como você aprender. Não tem como você aprender nada se você não gostar daquilo ali. Né? É igual aquele livro do navio Endurance. Já leu? Não. O capitão desse navio tinha na cabeça dele que todos iam morrer lá, que ele estava preso numa geleira. Só que, como o grande líder que ele era, ele conseguiu identificar os traços de toda a tripulação e manter a tripulação unida e trabalhando em prol de sair da enrascada que eles estavam lá. E ficou muito famoso porque ele conseguiu fazer isso, e era algo impossível de ser feito. Que é o caso do professor. Você tem 50 alunos numa sala, se você souber como é que você joga com cada aluno, você vai ser bem sucedido nisso e ter uma homenagem por ano. Isso. Pois além de outra formação, né, eu sou engenheiro de formação e fiz o mestrado em gestão estratégica. A gente tem lá na unidade Arcos, a última unidade que eu estava, que é uma pós-graduação em docência, pós-graduação para professores. E uma das disciplinas, na verdade, era toda voltada para isso, mas uma das disciplinas mais fortemente, a gente estuda isso com muita profundidade, que é o seguinte: cada turma é uma turma, né? Não existe turma padronizada. Então, tem turmas que desenvolvem melhor, de uma forma, outras de outra forma, e o professor tem a obrigação de mudar a metodologia até que todos entendam. E isso é muito complicado, né? Se a pessoa não amar aquilo que faz, tudo na vida, né? Mas se você não estiver muito engajado com aquela atividade ali, dentro da sala de aula, alguns vão, outros não vão, e vão ser reprovados, né? Aliás, na engenharia, né? Vocês perceberam aí, eu falei já o tempo que eu levei. Claro que o professor também não pode se adaptar a 100% das questões, mas ele tem que tentar mudar um pouco a forma de ensinar, para que o aluno tenha oportunidade, pelo menos, de ter outras formas. Agora, o professor que se dispõe a isso, né, que prepara uma aula de verdade, né, com carinho, com antecedência, para que o aluno possa ter a oportunidade de aprender de verdade, faz toda a diferença. Né? E uma sala de aula, mesmo você conhecendo a turma toda, tem alunos que desenvolvem melhor de uma forma, de outra. E aí a Tassi estava perguntando no início, né, um momento que... São vários momentos, mas quantas vezes um aluno que estava indo muito mal, e aí chega a mãe, a gente conversa. E esse momento também é fundamental, né? Porque eu lembro direitinho, não vou falar o nome aqui, lógico, mas um aluno nosso lá em Bambuí, que ele simplesmente não estava levando muito a sério, não estava se dedicando, a gente tentando, conversando com a mãe, com o pai. Em um dado momento, a mãe veio e sentou na minha frente, do lado dele, e a gente repetindo aquilo, olhou para ele assim e falou: meu filho, deixa eu te contar, você pode demorar aqui 1 ano, 2, 3, 5, 10, você vai se formar aqui. Então, a partir daí, ele mudou, né? Por isso que eu falo, né? Essas conversas, esses momentos, a gente não desistiu dele. Tem também agora, recentemente, além de professor da Rede Federal e agora secretário, eu sou presidente de um conselho de uma cooperativa de pais. Meu filho estuda na cooperativa que eu sou presidente. E nós temos um programa de bolsas para alunos carentes, e entrou um aluno que assim, mas é muito, cara. Pensa numa pessoa carente, dobra, né? A mãe tem
sei lá, 8 filhos, cada um de um pai, mora praticamente na rua. Ele está numa escola particular, praticamente, na cidade. E aí, quando eu fui conversar com o coordenador pedagógico recentemente, não tem jeito, sei o quê, falei, cara, deixa eu te contar. A última oportunidade desse menino somos nós. Ou a gente abraça, ou ele vai ser mais um para a estatística. E é um. Você imagina uma escola pública que tem, nesse caso, tem vários. Então, assim, ou a gente pega e abraça, ou a decisão é nossa. E aí eu tenho certeza que ele abraçou, ele vai abraçar e nós vamos recuperar. Né? Mas essa força, essa vontade, esse objetivo, né, de ser presente, de fazer diferença, infelizmente, não é algo extraordinário do ser humano, mas que nem todos conseguem ser assim. O que você diria para os professores que estão te assistindo em relação a tantas dificuldades que, às vezes, eles têm dentro de sala de aula, nesse mundo moderno, com tantas informações e com, às vezes, até um excesso de liberdade, falta de limites, mas para que eles não desistissem, que eles conseguissem seguir em frente e entenderem, principalmente, o papel deles na vida individual de cada um daqueles que estão dentro da sala de aula. Né? Essa pergunta é excelente, Tássia. E, na verdade, eu vou fazer uma constatação, depois eu vou responder a sua pergunta. Muitas vezes, na mesma rede, no nosso caso também não é diferente aqui da rede municipal de Belo Horizonte, você tem 323 unidades, né? Teoricamente, com as mesmas condições, com um orçamento muito parecido, com os professores qualificados. Por que uma se destaca e a outra não? E a outra não. Né? Nas mesmas condições. Por exemplo, agora, é importante citar o professor Fábio, na escola Cláudio Brandão. Os alunos dele, ele é professor de matemática, os alunos dele ganham várias Olimpíadas em série, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Ciências, de novo, na mesma rede. E aí, por isso, foram convidados para uma competição nos Estados Unidos. A secretaria foi lá e bancou. E chegou lá o nosso aluno da rede, entre 500 alunos do Brasil inteiro, conseguiu a medalha de bronze. Uau! Do Brasil inteiro, não, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Onde que foi isso? Foi em, Colômbia. Colômbia. Agora, recentemente? Foi, sei lá, em julho. E quantos anos tinha esse aluno? Alunos do ensino fundamental, deve ter 10 anos. Né? Então, assim, veja bem, a mesma rede, a mesma condição. O que faz a diferença? Professor. A direção da escola, inclusive, foi um pai de cada aluno. Foram quase R$70 mil que a secretaria bancou, mas não é nem pelo dinheiro, é pelo reconhecimento, pelo trabalho. Então, assim, aí eu fiz uma constatação. Então, é isso. Não tem muito segredo. O segredo é se você realmente tem vocação para aquilo, se você realmente quer ser professor, se você quer se dedicar àquilo. Porque outra coisa que você falou, que é o que precisa melhorar no país, é a remuneração do professor, sem dúvida nenhuma. Mas, poxa, tem gente que está fazendo o que está fazendo com a mesma remuneração dos outros. Né? Então, é isso, sabe? É atitude, é proatividade, é pegar e resolver e fazer. Porque, olhando que chegou. E agora já chegou lá, na sequência, o mesmo professor pedindo agora que foi convidado para ir para o Texas ano que vem, em janeiro, para fazer um outro convite para uma outra competição. Você imagina a diferença na vida dessa criança de 10 anos. Não, muda completamente. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, isso vai ser para ele, assim, o degrau, né? Aquilo que ele busca a força, que ele tem certeza de que ele pode. E só um professor pode fazer isso, né? Porque todos nós somos líderes, cada aluno tem a sua vocação. E nós, como professores, nós precisamos de perceber, eu também me considero um pouco professora, né? Nunca lecionei em escolas, mas lecionei em grandes empresas, fazendo treinamento com pessoas e tive oportunidade de ver transformações reais de pessoas que começaram numa área, não sabem exatamente do que eram, e você acolher, você entender, você conversar, você motivar, você colocar aquela pessoa no trilho certo e você vê ela depois vencedora. Isso é sensacional. E você imagina, né, Tássia? Para o aluno não tem a menor dúvida que ele vai lembrar daquilo e vai internalizar. Falar, então quer dizer que o caminho é esse, né? Tem que estudar porque eu vou ser alguém na vida. E você imagina os colegas, né, e a escola e a rede toda vendo isso. Falou, poxa, espera aí, quer dizer que se eu dedicar aqui, se eu sou professor, se eu fizer um projeto, eu vou para os Estados Unidos, quer dizer que... Ele levou a barra da levou o sarrafo, né? Então, assim, os outros colegas da sala falaram, poxa, então quer dizer que se eu fizer igual o Daniel e a Ana,
eu posso sair do país e tal, e conhecer. Olha, então, eu acho que eu vou mudar esse negócio aqui, eu vou estudar mais um pouco. Então, assim, é um impacto gigante, né? E começou como? Um professor levantou de manhã, ou a vida inteira, né? Que provavelmente deve ter tido também um sentido um professor anterior para fazer aquilo. E falou, vou fazer, né? Ah, não tem... Porque assim, gente, desculpa, meu avô dizia, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa, né? Assim. Então, Adorei essa, vamos repetir. Essa é demais, preste atenção. meu avô dizia bom muito, falar. quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. A condição é a mesma, dinheiro não dá dano em árvore, né? Então, assim, a solução é pegar e fazer, né? E aí, será que a condição vai vir depois? Não sei. O fato é que, né, você precisa ir lá. Inclusive, quando eu assumi e isso é importante também, viu, Tassi? Eu acho que é uma outra característica minha, que eu não sei se é bom para ninguém, mas enfim, nós estamos aqui para falar da vida da gente e da experiência. Eu estava lá no Campus Arcos, né, do IFMG, para um período pré-eleitoral, para uma reeleição. Assim, é claro que eleição você só sabe depois da apuração de eleição ganha, mas a tendência era ser uma candidatura única, né? Bem conversada com os colegas, já estava bem alinhado. Eu recebi o convite, pumba, olha, estou te convidando para ser secretário de Educação do Belo Horizonte. Você topa? Topo. Desse jeito, assim, você não me dá até amanhã, não, na hora. Na hora. Por que você foi escolhido? Bom, porque a gente tem uma trajetória, né? E aí foi importante essa pergunta sua, Júlio. Porque, assim, primeiro o campus que eu fui diretor foi Ribeirão das Neves, né? Então, a gente chegou numa condição que estava num espaço alugado, a Sociedade das Cidades Unidas, Sociedade de Estados Unidos lá de Ribeirão das Neves, um espaço alugado, muito caro, 30 e tantos mil por mês. Então, eu cheguei em outubro e nós mudamos para o prédio novo em janeiro. O prédio que não tinha água, luz, telefone, não tinha nada. Começamos assim, dessa forma. E nós tínhamos 200 alunos. Estou dizendo isso rapidamente, a história é longa, mas estou falando de resultado. Então, nós passamos de 200 alunos para o espaço alugado para mais de 1.000 em um ano e meio. Nós tínhamos 2 cursos, ao final tínhamos 7 cursos. E aí o campus totalmente estruturado, né, com laboratórios, com toda a condição para trabalhar. Então, isso foi um resultado muito bom, né? E quando nós fomos convidados para o Campus Arcos, né? Na época ainda era um campus novo, ainda não era eleição, ainda era indicação do reitor, foi muito similar, um campus menor. Nós também ampliamos, né? O campus eram 10 professores para 20. A meta do campus era ter 400 alunos, nós chegamos a 1.600 alunos. A engenharia, né, foi reconhecida com nota máxima do MEC, e praticamente, porque a avaliação do MEC, para quem conhece, é de 4,5 para cima, você já é 5. Nós foi quase 4,9, né? Mas foi estrutura de laboratório e tal. Então, imagino que seja por isso, né? Resultado e indicador, né? Não adianta, eu gosto de você vai ser meu liderado, meu líder aí, meu secretário, fica ruim, né? Então, resultado histórico, né? E é por isso. Também. Você veio com força total, né? E aí, como eu vim... Já está com quanto tempo? 4 meses? 4 meses, vou fazer 5 agora, dia 11 de setembro. Acabou de chegar. Recente. Acabou de chegar, mas o estrago, o barulho... Começou? Já foi mais que 4 anos. Já viu aquela história, né, que Juscelino falava assim, que ia fazer 50 anos em 5? É esse aqui. Cada mês dele é 10 anos. Nós estamos muito acelerados, até porque eu também não falei isso aqui, né? Eu falei de quando eu nasci e tal, mas eu toda a vida fui muito acelerado mesmo. Não sei nem se isso é um problema ou uma solução, mas enfim, o fato é que isso é realidade. E ainda por cima, a minha família está no interior ainda, né? E ainda tem essa condição, quer dizer, eu estou aqui de 6 da manhã às 10 da noite por conta de trabalhar. Então, e aí realmente, né? As coisas estão caminhando muito, né? A própria PPP que a gente tem, né? Lá na Secretaria de Educação, privada, tinha um processo lá, 12 meses, 15 meses travados, a gente travou em 2 meses. Então, assim, a gente está entregando muito, mas isso, né, tem um preço, mas eu acho que quando você faz o que gosta, não tem, né, nada que te desanime, né? Você cansa no dia, dorme, e a cabeça no dia está boa e você conduz aquilo da melhor forma. Exatamente. Quando você faz o que Falou gosta. Bonito. Quando você faz o que gosta, nada te desanima. Nada te cansa, nada te derruba, né? É muito bom.
Às vezes a gente faz tão bem uma coisa que a gente nem gosta, né? Imagina quando faz o que gosta. Porque assim, quando a gente está fazendo uma coisa que não gosta, aí é uma questão de compromisso, né? Mas assim, mas de toda maneira, mesmo quando você faz uma coisa que você não gosta e você entrega, mas você entrega só o que está planejado. E aí tem a questão do conceito de excelência, né? O Cortella gosta muito de falar de excelência. Fazer o que está planejado, o que não faz, né? É obrigação, é funcional até para receber seu salário. Agora, quando você faz além do que foi pedido, né? Né, naturalmente, sem forçar nada, aí você começa a ter excelência, você fazer além do que você já estava obrigado a fazer. Quem faz obrigação não tem vantagem. Porque você podia ter chegado lá em Ribeirão das Neves, né? E ter continuado com 200 alunos. Exatamente, muito mais fácil para mim, muito mais cômodo, o salário é o mesmo, né? Só que assim, veja bem, Júlia, foi uma decisão estratégica, né? Porque o contrato vencia em 11 de janeiro, 15 de janeiro, na verdade. Então eu chamei todo mundo fora. Vamos renovar mais um ano, 36 mil vezes 12, né? Dá uma fortuna, 400 mil reais aí, em torno disso. Vamos mudar e vamos botar para funcionar? Vamos. E fomos, né? Enfim, todo mundo abraçou. É preciso de alguém, né? E aqui eu queria também falar, não precisa falar isso, né, de forma fechada. Outra característica que eu acho que é fundamental na vida de qualquer um, que é a coragem. Muitas vezes na vida, se você não tiver coragem, tiver, sabe, medo de arriscar, você fica parado no tempo, né? Essa mesma decisão então, de vir para cá foi uma decisão, eu entendo que muito difícil e muito corajosa, porque essa decisão também de mudar lá para a escola nova, essa outra de sair de um campus de Neves também, que eu estava prestes para a reeleição e ir para Arcos, começar tudo de novo, né? E aí, assim, qual que é o pré-requisito para isso, né? Aprender na escola a ter coragem. Isso é vida, né? Os seus pais, a sua comunidade ali, você aprendeu a tomar essas decisões dessa forma. Então, até falava com a Tássia agora há pouco, né? Acho que a liderança ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, mas muito você tem ali do seu convívio desde criança, né? Até na escola. Meu filho, por exemplo, é impressionante, né? Quando ele chega lá na porta, só Lorenzo, vem cá e tal, de outra turma, né? Você já viu falar que ele ali, não é porque meu filho, é porque você vê, né? Fico vendo ele brincando com um, mexe com o outro e tal. Isso é meio que inato. Então, assim, é importante, sabe, essa palavra, coragem, mais do que a palavra, né? A ação e arriscar a vida, porque a vida é muito curta, né? Você ficar aí sempre no padrão, né? Não, estou com medo, não vou. Né? Muitas vezes pode dar errado, mas também pode dar muito certo, né? Então, acho que coragem realmente é uma referência importante. E tem aqueles momentos também, né, que quando você chega num momento difícil, né? E aí tem uma coisa que eu gosto de pensar, quando eu chego num momento difícil, eu penso assim, é assim que o difícil, que você sente que está difícil. E é aqui que muita gente para. Deixa eu puxar um pouco mais e vai. Que deve ser o que você fez ao longo da sua vida, né? Sair do interior, vir para cá, trabalhar tanto em ambientes que às vezes você é julgado por trabalhar tanto, né? Veja bem, eu estou falando também, né, de sacrifícios pessoais, né? Como eu disse, eu tenho um filho pequeno de 3 anos, um de 8. Eles estão lá, na semana inteira eu fico longe. Isso aqui não estou reclamando, foi uma decisão, né, pessoal, uma decisão minha. Mas tem um custo pessoal, né? Tudo na vida é assim, não adianta, você vai ter que pagar um preço por tudo. Né? A Tássia está com a forma física que ela tem hoje, porque eu já sei, né? Come bem, faz exercício. Né? Tem que falar mais não do que sim, né? Exatamente, cara. E assim, poxa, comer uma picanha mal passada, é lindo, maravilhoso, né? Comer uma feijoada, não é uma coisa mais gostosa do mundo. Mas tem preço, né? Tem preço. Então, assim, é só isso, é decisão, né? É escolha o tempo todo. É escolha. E não preocupar, né? Quando a escolha é sua, com deu o certo. outro. Bola para frente, não deu também, toca o barco e vamos. Porque o outro está sempre ali, pronto para te julgar, né? Mas não é possível, né? Mas por quê? Então, assim, quem colhe é a gente mesmo. E a gente só pode colher o que a gente semeia, né? Então, eu acho que essas escolhas, correr risco, faz parte de quem tem na veia essa vontade de crescer e de ser alguém, de fazer algo diferente, né? Nós não estamos falando aqui de remuneração, nós não estamos falando de escalada social, nós estamos falando de valores. É o que te faz feliz, né? Igual hoje estou aqui, nossa, gente, posso estar com um monte de coisa lá que pode ser, entre aspas, mais importantes, mas o mais importante para mim hoje é isso que eu estou fazendo. Porque eu sei que eu estou criando uma memória
E com a tecnologia, essa memória ela não vai se perder. Então, daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país, a gente não sabe onde cada um de nós vamos estar, mas o que a gente está deixando, ele vai perpetuar. E uma hora, alguém pode se inspirar no que a gente está fazendo hoje. E aí eu queria te perguntar, quem foi para você na sua infância, na sua adolescência, uma ou duas pessoas que foram para você exemplos de inspiração? Bom, sem dúvida nenhuma, a minha avó Olívia, assim, sou analfabeta, completamente analfabeta. Mas, assim, o carinho que ela exalava para os netos e para os filhos é uma coisa que não tem explicação. Depois, não sei se deu para ver, né? Eu tenho quase 2 metros de altura. E até os últimos dias dela, ela morreu com 94 anos. Ela chegava lá, ela nem perguntava. Tudo bem, Charlie, me chamava de Charlie, né? Tadinha, nem falar, ela conseguia direito. A vovó Olívia. E sentava no sofá, não falava nada, só deitava no colo dela e ela fazia um carinho ali. Então, assim, eu acho que isso, sabe, afeto também faz toda a diferença. Tem tudo a ver com o que eu falei, né? Professor. Acolhimento. Acolhimento, sabe? Você está vendo o desenvolvimento do aluno ali, de repente cai um de meu pá, peraí, o que está acontecendo? Né? Você não percebe isso. Isso, de novo, isso não aprende de escola. Né? Você tem que ter vivido aquilo. Amor, carinho, você tem que ter sentido, você saber que aquilo ali faz diferença. Então, assim, ela para mim, é uma referência de vida e eu acho que é esse afeto. Né? E mesmo, às vezes, ela é muito dura também quando precisava. Né? Não vou contar aqui alguns casos que meus tios aprontavam muito, sabe? Mas ela ia lá atrás, e eles casados, buscar, falou, olha... vou nem contar o nome do tio, senão vai ficar ruim para mim. Buscava olha, e assim, um respeito impressionante. Eu acho que ela é a referência, sem dúvida nenhuma. E a minha mãe, né? Que na verdade é meio que a cópia dela melhorada, né? Vamos dizer assim, minha mãe tem uma capacidade absurda, né? De relevar as coisas, sabe, passa, isso aqui eu fiquei chateado, mas vamos seguir, né? E eu tenho certeza que essa persistência que eu tenho, sabe, não desistir nunca, eu tenho muito dela, né? Porque separou do meu pai, sabe, foi para a luta. Depois que ela separou, ela se formou, fez história, fez pós-graduação, 2 pós-graduações ou mais, depois entrou na rede municipal. Isso depois de separar, depois de 30 anos de casado, né? Uau. Então, assim, sabe, recomeçou e hoje ela tem, né, a vida dela estabilizada e, assim, uma pessoa de respeito na cidade. Então, assim, são 2 pessoas que, sinceramente, fizeram toda a diferença na minha vida, né? Até porque quando você tem uma mãe, um pai assim, é tão respeitado na sociedade, como você disse, tem um peso para você também, né? Porque você fala assim, eu não posso dar mole aqui, porque olha a reputação da minha mãe. Eu tenho que viver... Ela tem os standards dela ali, eu tenho que seguir um padrão. Tem que ser bom também. Tem frases feitas, mas que precisam ser ditas, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Não adianta, faz isso, faz aquilo. Você faz o oposto, né? Então, assim, essa luta dela, essa insistência, essa persistência dela, a gente, mas não pode, ela não cansa. Ela não cansa, não para, vendia as coisas, porque é separado, né? Essa dificuldade econômica chega. E ela simplesmente não reclamava, né? Ia trabalhando, ia colocando as coisas dentro de casa. E isso aí, será que, poxa, ficou na cabeça? Tenho certeza que sim, né? Da onde que vem isso? Eu já nasci assim? Acho que não, né? Ninguém nasce, você nasce ali um diamante bruto, né? Então, tenho certeza que essa fato de não desistir nunca de nada tem a ver com ela. E aqui as pérolas, né? Mais uma pérola, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Então isso é... A palavra ensina, o exemplo arrasta. Porque, de novo, quando você fala para o seu filho, olha, não faça isso e tal, não coma açúcar, aí você vai lá e coloca açúcar no seu café. Não sei o quê, aí você vai lá e faz. Então, assim, ele está vendo aquilo, você não precisa falar nada, né? Só de você fazer, quando você faz e ele está vendo você fazendo, já assina, pronto. Você está falando da sua mãe, eu estou lembrando da minha. Engasgado aqui. Tem muito a ver. O que um secretário de educação faz? Bom, o secretário de educação, ele é o responsável por gerir toda uma rede
de educação, seja ela federal, estadual, municipal. No caso de secretário, especialmente, ou é municipal ou é estadual. No caso de federal, é um ministro, que, na verdade, tem vários secretários, mas de pastas, né, separadas. Então, ele tem que gerir, né, aquela rede toda, tanto nas questões administrativas quanto nas questões pedagógicas. E, para isso, né, isso é muito importante também, Júlio e Tássia, que é o seguinte, muitas pessoas, isso também é muito legal em relação à liderança, que eu vou falar agora. Às vezes você pega um professor que é um professor fantástico, o melhor da rede. Por exemplo, isso que eu dei agora, o Fábio, né? Nem sei se é o caso dele, mas às vezes está ali feliz da vida, dá um resultado, é um professor fantástico. Aí você pega ele, vem cá, você vai ser o subsecretário agora, ou você vai ser o secretário. Às vezes você acabou com o professor. Você tirou o melhor que tinha. E aí ele chega lá e não tem aquela habilidade, e aí ele, enfim... Se perde. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu falei isso porque quando você chega numa função de gestão, especialmente de gestão pública, você tem que entender de gestão pública. Claro, sou professor de carreira, tem que entender de educação, claro, óbvio, em qualquer pasta que você trabalha, você tem que entender, se você é da fazenda, entender de números, de investimento, de arrecadação de impostos, se você é da educação, entender de educação, se é do esporte, entender de esporte. Mas se você não souber gestão pública, não adianta, né? E aí, essa experiência também ajudou muito, né, para chegar à secretaria, porque, como eu disse, se você tem uma ideia linda, maravilhosa, mas você não dá condições para aquela ideia ser implementada, não adianta, né? Pouco resolve. E aí as pessoas desanimam, e você não tem indicador, você não tem foco. Então, você precisa ser gestor, né? Gestor, no caso do órgão público, gestor público. No caso de empresa, você é melhor do que ninguém pode falar. Precisa ser capacitado, treinado para ser bom gestor, né? Engraçado isso, que as pessoas têm uma visão diferente, né? Eles acham que o órgão público, por ser público, não tem a mesma gestão. Ao contrário, a gente tem um exemplo inverso, né? A gestão pública, ela se repete dentro das empresas. A gente tem que ter um presidente, a gente tem que ter os diretores, a gente tem que ter um planejamento estratégico, a gente tem que ter um orçamento, e acontece exatamente igual dentro da gestão pública, em qualquer que seja o nível, né? E, às vezes, as pessoas, o brasileiro em geral, eles não sabem dessas responsabilidades, que não são poucas. E ainda eu te digo que as responsabilidades, o nível de cobrança é muito maior, porque o faturamento, né, quer dizer, a entrada do dinheiro, do que é gasto, é o dinheiro público, é o dinheiro que vem dos impostos, é o dinheiro que vem de nós, cidadãos. Então, é muito importante que todos vocês conheçam realmente como que funciona esse arcabouço dentro das prefeituras, dentro dos estados e dentro do país. Até para cobrar, né? Exatamente, Julião, que você apontou que eu ia falar aqui agora. Já ouvi muitas vezes, colegas meus, às vezes, de iniciativa privada, mas o órgão tal não funciona. Não sei o quê. Você já reclamou? Já foi na ouvidoria? Já foi lá ver o que está acontecendo? Já registrou a reclamação? Porque, assim, quando alguém lá na empresa da TAS vai lá e reclama, se ela não quiser fazer nada, vai perder o cliente e vida que segue, né? Agora, ela não vai ser penalizada por isso. O máximo vai perder um cliente que ela tem milhões, então milhares e tal. Agora, no público é diferente. Se você tem uma denúncia e não trata, você é penalizado por não tratar. Então, assim, a taxa de tem ainda essa vantagem, né? Então, por que eles não reclamam? Porque é cultural, não adianta mesmo. Então, assim, para melhorar o serviço público, o cidadão precisa chegar, falar, não fui bem atendido, né? Formalizar aquilo. Inclusive, tem forma de você fazer denúncias anônimas, se você não quer se expor e tal, né? Eu tenho uma reclamação contra o sistema de educação. O que eu faço? Exatamente, lá na própria BH Digital, você tem lá um link na prefeitura, você entra no site. Muito legal. Você entra no site da prefeitura, pbh.gov.br, eu tenho uma reclamação da escola X, eu tenho uma reclamação do serviço tal, a rua tal, tem um buraco gigante lá, tudo isso. Ou então fui mal atendido no setor tal. E aí, isso aí, como eu te falei, quando tem a denúncia, a reclamação, ela tem que ser tratada. Ela chega no... Ela tem que ser respondida, né? E ainda tem uma lei federal, né? Que é a Lei de Acesso à Informação, né? Que tudo que você quiser saber sobre o serviço público, você vai lá e pede. E se a pessoa lá fala, não te dói, então tá bom, então você aciona a Lei de Acesso à Informação e ela vai ser obrigada a te passar todas as informações que você pedir, porque é um órgão público.
Então, assim, tem que cobrar, né? Para melhorar, tem que cobrar. Não, mas isso é uma coisa do brasileiro em geral. O brasileiro ainda não sabe fazer as cobranças de forma devidas. Fica fazendo, às vezes, escândalo, né? Exatamente. E tem que fazer. Isso não é através da imprensa, não é através de rede social, é fazer aonde resolve. Você vai ter seu protocolo, você vai ter condições de buscar uma solução. Você pode acompanhar. E isso, até fazendo um paralelo aqui, né, para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem um órgão público, a gente tem as empresas privadas e nós temos as empresas de capital aberto, que são as SAs. As empresas de capital aberto, elas funcionam exatamente como os órgãos públicos. Eu ainda acho que os órgãos públicos ainda são muito mais cobrados, porque a SA ela tem que publicar o balanço, ela tem que dar satisfação, ela tem auditoria. E a mesma coisa acontece dentro dos órgãos públicos, não é isso? Vocês têm todas as ferramentas para que possa mostrar o desempenho ou não. Esse órgão, especialmente, né, a ouvidoria, você tem tratamento lá, sei lá, entraram 1000 denúncias. Eu falo 1000 porque a prefeitura é muito grande, parece muito, mas você comparar a quantidade de pessoas, não é nem muito. Sei lá, você tem 1000, dessas 1000, 950 foram respondidas, 30 ainda estão aguardando e 20 não foram. Então, assim, até isso tem indicador, né? E veja bem, existem indicadores, né, da educação, de qualquer outra área, né, que são, inclusive, preconizados pelo governo federal e tal. No nosso caso, por exemplo, o IDEB, né, Desenvolvimento de Educação Básica, né, que você tem que, todo ano, né, ser testado e os alunos fazem prova para saber como é que está o desenvolvimento. Então, poxa, como é que não tem indicador? Né? Tem indicador e tem que cobrar. Aliás, talvez com poucos pais, né, falam assim, onde que eu quero pôr meu filho? Né? Qual escola que eu quero colocar meu filho? Qual que é a ideia daquela escola? Né? Então, isso é só um exemplo de N que a gente pode citar aqui. Eu tenho alguns amigos que estão tendo filhos agora e a maior preocupação que eles têm é sobre a influência de alguns professores sobre os filhos deles. E influência política, influência que a gente vê até muito nos Estados Unidos agora de gênero. Como que eu acompanho algo assim? Como que, se acontecer, o que eu devo fazer como pai? Ô, Júlio, essa pergunta é excelente porque realmente é um tema muito delicado, né? Delicado ultimamente. Mas eu vou ser bem polido aqui porque realmente eu não quero aqui polemizar. Tenho ouvido muito sobre escola sem partido, né? Veja bem, isso não existe, né? Não é que você está defendendo a ideologia A ou B. O fato é que precisa discutir. Se tem um lugar que você precisa discutir política, é dentro da escola, né? Política com P maiúsculo, né? Não é política partidária. É entender como é que as coisas chegaram hoje no ponto que estão, né? E o professor tem todo o direito, né? Seja da esquerda, seja da direita, de expressar suas opiniões. Agora, quando você fala, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa, o próprio nome já diz, é universidade, é universal. Então, você pode ter no mesmo dia aula com um professor que fala da esquerda, que fala da direita, que não quer saber de nada, um que fala de religião, outro que é ateu. E aí, essa é que é a riqueza da discussão. A diversidade. A diversidade. E aí, se você realmente faz e argumenta, né, de forma técnica, né, de forma acadêmica, sem nenhum tipo de agressão, o aluno vai ter sua opinião, ele vai tomar sua decisão, ele vai procurar saber. Possibilidade de escolhas, né? Sim, porque assim, se fosse só para um lado, eu vou, peraí, então aqui é só esquerda, aqui é só direita, aqui é nada. E há 40, 50 anos atrás, ainda na época do militarismo, nós tínhamos como obrigatoriedade uma disciplina que ela assumiu, que era moral e cívica, né? E nós estudávamos sobre valores, sobre direitos, sobre leis. Isso sumiu, isso não existe mais dentro das escolas. O problema é que pegaram a moral e cívica e às vezes levavam para um lado que politizava, outro dia que não. Mas a questão não é nem a disciplina, a questão mesmo é o ambiente, né? Porque não tem nenhum problema, de novo. Está prestes a ter uma eleição para presidente ou para governador, para o que for, não é um problema você discutir isso, inclusive nos ambientes próprios, fora da sala de aula, ou mesmo da sala de aula, um tema que tem a ver. Por exemplo, você está falando de geografia, né? Você está falando de economia ali, de coisa financeira. Poxa, como é que você vai falar isso sem contar a história? Não tem como. Não tem como. Então, assim, por que o país tal tem tantos recursos, mesmo com tão pouco recursos naturais, o outro não tem? Em que momento aquilo ali? Aí você pode carregar um pouco pela sua ideologia ou pelo outro, mas o aluno está ali vendo aquilo tudo, né?
Então, ele tem que ter oportunidade, porque assim, tá bom, a escola sem partido, mas quando é que vai ser feita a discussão? Dentro de casa? Muitas vezes, minha avó, por exemplo, falei que é analfabeta. Minha mãe aprendeu como na escola, né? Eu aprendi como na escola lá, né? Já fui de Grêmio, já fui de sindicato, então assim, e aí você vai aprendendo. Agora, outro assunto que você falou que é importante demais também, que é a tal da ideologia de gênero, né? Veja bem, então, as coisas estão sendo muito confundidas. Eu já trabalhei em escola, em graduação, já dei aula para aluno de graduação, aluno de ensino médio, agora sou secretário de uma rede de ensino infantil e fundamental. Quando você fala de questões de gênero, questões de educação sexual especialmente, isso é muito importante as pessoas entenderem. É claro que, obviamente, você precisa fazer esse trabalho, essa orientação conforme a idade do aluno. É claro, isso é muito óbvio. E aí o que acontece? Quando você tem uma aula de educação sexual dentro de uma turma adequada para aquele público, aí muitas vezes, mas você tem que falar em casa, não pode. Gente, como assim? Estou te falando desse menino que eu dei exemplo agora, né, na escola do meu filho lá. Simplesmente a mãe não tem nenhuma condição, né, de ensinar aquilo para ele. Onde que vai ensinar? Né? Então, assim, a questão é fazer a abordagem de forma profissional. Né? E as pessoas têm que ser preparadas para isso, de biologia, né? As pessoas que vão discutir aquilo, trazer pessoas de fora para fazer a discussão, fazer o debate. Né? Então, não é simplesmente, pai, hoje a professora mostrou lá para nós um órgão lá, genital, falou, peraí, em que contexto que foi isso, filho? Não, foi aula de biologia e tal, está falando de aparelho reprodutor. Que maravilha. Que bom, é? Que maravilha, né? Que bom. Ainda mais alunos do 9º ano, né? 8º e 9º ano, estão com 13, 14 anos, né? Ali, né? Todos os hormônios flor da pele. Meu Deus, se todo mundo tivesse consciência, né? Que se tiver relação sexual sem proteção, que vai engravidar, que vai ter doença, que maravilha. Agora, que contexto foi feito isso? Pode ser feito de qualquer jeito? Não. Então, esses dois temas, para mim, assim, sabe, estão tensionando muito, mas, assim, questão de política tem que falar, mas também com método. Questão de sexuais, de gênero, tem que falar com método, seja que idade for. Inclusive, assim, outro exemplo clássico, né? Você tem uma criancinha de 3 anos, 2 anos, como meu filho. Poxa, uma conversa tão simples quanto, filho, quem pode pôr a mão em você é só o papai e a mamãe. É verdade. Simples assim. Se ele entender isso, você evita, assim, milhões de casos de assédio, né? De abuso. Então, assim, é uma coisa que precisa ser desmistificada, sabe? A escola existe para isso. Acho que muitos pais terceirizam essa parte aí, tanto. Exato, não quer falar. E no detalhe, fala assim, isso é coisa de falar em casa. Mas quando Mas fala, também ele não também não fala. fala. Não fala em casa. Poxa, né? E nós estamos passando por um momento de grande mudança, né? Então, pais de 50, de 60 anos, às vezes até de 40 anos, ainda não estão preparados para isso, porque não receberam isso. Principalmente se eles ainda não tiveram tabu, né? acesso à educação. Então, fica um tabu que foi direcionado, às vezes, para algum tipo de religião ou algum tipo de valores familiares. Então, o que eu acho que o momento mais importante que a gente vive hoje, com a globalização da informação, é exatamente o diálogo e a transparência. Porque aquilo que o professor não falar, ele vai ver na internet. E nem sempre o que ele vai ver na internet, né, ele vai ser bem orientado. Então, eu acho que é fenomenal essa possibilidade de poder ter esse acesso de comunicação dentro das escolas. Vou te dar um exemplo que, há 20 anos atrás, a gente fazia, né, dentro da companhia, treinamento sobre o uso, na época da AIDS, foi 2000 que explodiu, foi nos anos... Uns 2000, meio disso, 2000, talvez. Mais ou menos ano 2000. Nós tivemos vários motoristas que foram contaminados e morreram, né, se perderam, porque no início a gente não tinha medicação nenhuma, e eu vi essa necessidade. Então, eu fazia aula de prevenção sexual para os funcionários motoristas, a grande maioria homens, dentro da companhia. E nós não tínhamos nem pessoas capacitadas para poder dar esse treinamento. E eu, aquela coisa, né? Quem quer faz,
Fui lá, estudei. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma arruma um desculpa. jeito. Eu fazia os treinamentos para todos os motoristas de uma forma lúdica. Estava falando com pessoas de 40, 50 anos, e eu jovem, muito mais jovem, mas falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mas eu falava e mostrava para eles a importância, porque, afinal de contas, é uma profissão onde eles se relacionavam, né, de uma forma desprotegida. E isso trazia muito conflito, porque filhos fora do casamento, problemas de saúde. Então, eu acho que a gente tem que, uma vez por todas, entendermos que o futuro está aí, não tem como mudar. Nós estamos em 2023 e daqui para frente é olhar para frente, fazer melhor do que nós recebemos. Então, eu acho sensacional o que está sendo feito hoje dentro das escolas. Acho que ninguém tem direitos, todo mundo tem, mas eu acho que ninguém pode falar de algo sem realmente ir lá ver. Tássia, e eu não tenho a menor dúvida disso, né, que as escolas precisam se preparar para essa discussão. E não foi uma vez nem duas que esse assunto estava sendo tratado numa sala de aula. E, às vezes, durante a fala, ou do professor, ou do profissional que foi ali falar, muitas vezes você chama um médico da família para falar, profissionais especializados. Então, não foi uma vez nem duas que a aluna ou o aluno falou assim, ué, peraí, mas o fulano fazia isso comigo, por causa de assédio. Ou mesmo depois que acabava, eu chamava num canto assim, olha, o meu pai, o meu tio, o meu vizinho fazia isso que falou comigo. Então, olha só, você salvou a vida de alguém. Quando falamos sobre educação socioemocional, o objetivo é capacitar os alunos a lidar com os desafios emocionais da vida, desenvolver uma maior consciência de si mesmos e dos outros e adquirir habilidades interpessoais que são essenciais, tanto para o sucesso acadêmico quanto para o sucesso na vida pessoal e profissional. Entendemos a importância da educação socioemocional no currículo das escolas. Ela está sendo integrada? Ô, Júlio, essa pergunta é muito boa, porque, assim, 2019, e é por isso também, né, estamos falando de política, né? Olha só que interessante. A gente acaba falando. Então, olha só, jeito, o que é a política boa, né? Em 2019 foi aprovada uma lei federal que obriga, e aí não é, eu quero, não, obriga a ter nas escolas os profissionais de psicologia e assistente social. E desde então, né, como depois teve pandemia e tal, ficou segurando um pouco, e nesse momento, quando eu cheguei, estava tendo um processo que tinha sido cancelado, o método de seleção não foi adequado, e eu cheguei, a gente cancelou aquele processo e retomou. Então, a gente está, nesse momento, com o processo, com o edital em andamento, para colocar dentro de todas as escolas de Belo Horizonte, pelo menos, um psicólogo e assistente social. Então, esse núcleo que vai ser criado é um núcleo psicossocial, né, que tem a ver questões psicológicas, de assistente social, de direito. Nós temos um programa, uma parceria com o Tribunal de Justiça, para também abordar essas questões do direito, né? Porque você imagina, se é um professor na sala de aula, o aluno vem ali desenvolvendo bem, de repente, cai o rendimento. Ué, o que aconteceu? Ele parou porque quis, né? Então, o professor aborda e chama o núcleo, vê o que está acontecendo. Às vezes teve caso de assédio, às vezes teve caso de uma perda na família, às vezes caso de desemprego. Então, assim, é uma infinidade, bullying, né? Enfim, é uma infinidade de coisas que um núcleo desse pode tratar. Outra, né? Violência. Outro dia, eu vi um software fantástico, software com IA, né? Inteligência artificial. Você coloca nele no texto que o aluno faz, o aluno digita, fala como é que é a sua vida no dia a dia. Quando você insere o texto no software, ele te dá um gráfico de potencial de violência do aluno. Legal. É isso. Então, assim, você já tem um gráfico falando, olha, esse aluno tem mais potencial, tem menos. É claro que pode ser que sim, pode ser que não, né? O software não é perfeito, mas você consegue dar uma filtrada, o que não impede o trabalho do psicólogo social. E também é importante, né? Porque o trabalho desse núcleo não é de fazer a terapia, é fazer o diagnóstico, né? Você percebeu ali que você não está no psicológico, psiquiátrico, você encaminha para a rede de saúde. E já encaminhar, porque as redes de saúde hoje têm psicólogos. Isso. Seja pública, seja privada, você vai encaminhar, né? E o assistente social é o seguinte, olha, às vezes, de repente, teve um acidente, o pai morreu, a mãe está doente porque o pai morreu e está todo mundo desempregado ali, sem renda, e o menino, às vezes, vem sem comer. Então, assim... Ninguém sabe, né? É uma infinidade. Quantos alunos hoje nós temos na rede pública? Quase 200 mil, quase 190 mil alunos em torno disso. É muita gente. É muita gente. E quantas escolas? São 323 unidades da rede municipal
e 233 da rede parceira, que, na verdade, os alunos são tratados como todos de forma igual, né? É porque, no caso da rede parceira, são creches que, de 0 a 3 anos, a gente parceriza com a Organização da Sociedade Civil. São mais de 30 e tantos mil alunos, né? E na fila nós temos hoje quantas crianças sem escola em Belo Horizonte? Essa pergunta é boa, porque uma das metas que a gente acordou com o prefeito é que a gente vai integralizar 100% das vagas, ou seja, a meta é que todas as vagas sejam em tempo integral. E questão de fila, a única faixa, né, de idade dos alunos hoje que tem fila é de 0 a 1, no máximo 2 anos. O resto todos são atendidos. Por uma questão muito simples. O que é obrigatório é a partir de 4, mas a Prefeitura de Belo Horizonte quer atender de 0 a 14. Então, a Justiça hoje não poderia questionar abaixo de 3, mas mesmo não sendo obrigado, a gente quer zerar essa fila. Olha, Charles, eu tenho acompanhado, né, desde quando você chegou, o seu trabalho, e eu tenho assim muito orgulho como mineira de ter um profissional como você nos representando aí na educação de Belo Horizonte. Tive a oportunidade de conhecer os secretários também, né, naquele evento, e eu espero que todos vocês tenham realmente esse propósito, que façam inspirar as pessoas a trabalharem, fazer o seu melhor, porque eu tenho certeza que o Brasil tem muita coisa para ser feita, mas o princípio de tudo isso é a educação. Concorda? Você não tem a menor dúvida disso, né? Os exemplos aí pelo mundo inteiro não faltam, né? O país que investe em educação, ele se desenvolve assim, muitas vezes mais do que o país que não investe em educação. Ponto. Isso não é uma discussão, isso não é uma hipótese, isso é fato, né? Tem muitos países aí, como a Coreia, por exemplo, um deles, né? Singapura, enfim, são países que realmente investiram muito pesado em educação, e o Brasil tem recursos, né? O Brasil tem dinheiro para investir em educação. Precisa realmente a gente achar, como eu falei, você perguntou, aquela virada, né? Virada de chave para a gente realmente dar um salto aí, né? As coisas estão acontecendo. Agora acabou de ser a nossa do governo federal, a lei da escola de tempo integral, para incentivar, né, que todos mantenham o tempo integral, e também a criança alfabetizada até o 2º ano, né? A Tássia é uma pessoa muito generosa, assim como a família dela toda. Poxa, quantas pessoas tem que poderiam estar sentadas aqui, e a Tássia, né, me fez esse carinho. Não sei nem se mereço estar aqui, mas se a Tássia disse, né, tem grande chance de merecer. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, viu, Tássia, pelo carinho, pelo convite. Espero que eu tenha contribuído aí, né, para os nossos jovens aí. Então, assim, se o conselho, aquela história, fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Enfim, o fato é que, se eu posso deixar alguma mensagem, que, assim, tenham muita coragem na vida é muito curta, extremamente curta, né? Outro dia eu estava ouvindo um amigo meu dizendo que, falou assim, quantas vezes você visita seu pai por ano? Ah, sei lá, 2. Qual a idade você tem? 50. Qual a média de vida do brasileiro? 75. Então, 25. 2. Você vai ver seu pai 50 vezes, meu amigo. Ou sua mãe. Se der sorte. Se der sorte. Então, é por aí, sabe? Você tem que estar atento a isso, porque, ó, é um sopro. Então, você ficar ali vivendo ali, vegetando aquela história, né? Quando você chega num lugar, fala, quem é a Tássia? Cara, pode gostar ou pode não gostar, mas todo mundo sabe quem é, né? Tenho certeza que muito mais gente gosta do que não gosta, mas, enfim, é isso, sabe? Você tem que ser alguém, você tem que se posicionar. Quem não gosta, você pode desconfiar, hein? Exatamente. Ainda. Mas sempre tem, tem que ser por inveja, tem. Sempre tem. Agora sou eu que tenho que agradecer, meu Deus. E assim é a vida da gente, né? Se você passar ali, você... Não, quem? Não. Não sei. E não estou falando aqui, como eu disse, não estou falando de escalada social, estou falando nada disso. Estou falando de uma pessoa, numa comunidade que seja. Poxa, não, fulano eu conheço. Fulano que faz isso, faz aquilo, que fez aquilo. Então é isso, a coragem e entenda que a vida é muito curta. Então faça acontecer, não deixe para amanhã não, porque pode não chegar, né? Parabéns, muito obrigada. Mais uma vez, é uma honra para nós. Realmente, nós estamos escolhendo nossos convidados a dedo e eu não podia de jeito nenhum deixar de te convidar, porque você me surpreende todos os dias que eu tenho a oportunidade de te ouvir.
Muito obrigado, parabéns, sucesso. Eu tenho certeza que isso aí, ó, tá só começando. Muito obrigado, Júlio. Não é? Mais uma vez, Julinho Alves, Tássia Gonzalez. no nosso podcast Liderança e Entretenimento, uma forma divertida de compartilhar com vocês sobre tudo aquilo que nós acreditamos. Vamos em frente. Obrigada, Charles. Eu que agradeço mais uma vez. Contem sempre comigo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite.